Existem cidades deslumbrantes em nosso mundo. Algumas alcançaram fama mundial. Nova York, a cidade cosmopolita. Paris, a cidade de luz. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Certamente você tem uma cidade que mais aprecia e admira. A Bíblia fala também de uma cidade maravilhosa. Todavia, nossa imaginação não consegue alcançar todo o esplendor dessa cidade, nem muito menos compararmos essa cidade com as que conhecemos. Ela se chama a Nova Jerusalém. A Bíblia conta a história da cidade de Jerusalém. Esta era a capital do povo de Deus, era conhecida como a cidade da paz. Jesus demonstrou seu amor por essa cidade, mas foi rejeitado. E justamente por haver rejeitado Cristo, veio a profecia de destruição. Todavia, há uma linda promessa para o povo de Deus. Ele disse que seu povo habitará em moradas de paz. Estamos agora esperando por essa cidade, a Nova Jerusalém. Esse é o estudo de hoje. Um bom estudo para você. Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Hoje chegamos a um dos capítulos mais lindos do Apocalipse e vamos estudar o capítulo 21. E o tema que vamos estudar nesse capítulo, a Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque houve uma Jerusalém no tempo antigo, existe agora a cidade de Jerusalém, mas a Bíblia fala de uma nova Jerusalém que Deus vai implantar, que Deus vai levar os salvos para morar nela. E a Bíblia nos dá detalhes a respeito dessa cidade. Por isso, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e juntos com esse grupo aqui, aprendemos um pouquinho mais sobre esse tema. Pois bem, você certamente já visitou várias cidades desse mundo e tem preferência por alguma cidade. O Brasil tem lindas cidades. Se você for ao Paraná, a Curitiba, ali tem o que eles chamam de cidade modelo, a cidade de Curitiba. Se você vai ao Rio de Janeiro, lá você tem a cidade maravilhosa. E quantas cidades lindas temos, não? Nesse país? Agora, a Bíblia fala de uma cidade que não pode ser comparada a nada do que você já viu aqui na Terra. Esta é a Nova Jerusalém. Existem dois homens na Bíblia que tiveram o privilégio de visitar esse terceiro céu, aonde essa cidade está sendo construída. Por que terceiro céu? Porque a Bíblia fala que Paulo foi em espírito ao terceiro céu. E por que terceiro? Porque o primeiro céu é o que nós vemos de dia, céu atmosférico. O segundo céu é o que nós vemos à noite, céu astral. E o terceiro céu é onde está a habitação de Deus. Lá nenhum mecanismo humano chega, mas Deus levou Paulo e João para conhecer esse terceiro céu. Paulo, quando voltou, disse que ele não conseguiria descrever as cenas que ele ali viu. Agora, João escreveu e deu para nós alguns detalhes de como será a cidade que Deus está preparando para todos nós. Eu queria então convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 21, e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desse assunto. Vamos começar com os versos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 21, versos 9 e 10.
O texto sagrado diz assim: então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João teve uma visão desta cidade. E o que é que João escreveu a respeito dessa cidade? Como será esta cidade? Quais os detalhes que a Bíblia nos fornece sobre a vida nessa cidade? Que tipo de materiais Deus está usando para construir a cidade, que será a morada dos salvos? Você se lembra de João 14, 1 a 3? O Evangelho de João 14, 1 a 3 contém uma linda promessa de Jesus. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não se entristeça. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus mesmo prometeu: eu vou para o céu preparar um lugar para vocês. E o lugar que Ele está preparando é uma cidade. E João vai dizer agora detalhes dessa cidade que Deus está preparando. Vamos começar com o versículo 12. Olha o primeiro detalhe que João descreve para nós. Apocalipse 21, verso 12. Falando da cidade santa, ele disse: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. O primeiro detalhe que eu queria chamar a sua atenção nessa cidade é que ela possui 12 portas. 3 portas de cada lado. 3 portas ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. E em cima de cada porta tem o nome de uma tribo. Você se lembra quando estudamos aqui sobre os 144 mil? E nós falamos que esse número ele é simbólico e que nós espiritualmente pertencemos também a uma tribo de Israel? Nós somos o Israel espiritual de Deus? Se somos o Israel espiritual, espiritualmente pertencemos a uma tribo. E quando nós chegarmos nessa cidade, cada um vai entrar pela porta da sua tribo. Alguns aqui pertencerão à tribo de Judá, outros Benjamim, outros Zebulon, outros Isacar, Naftali, Dan, Gade, Azer. Cada um pertence a uma tribo. E lá tem uma porta. E em cima da porta está o nome da tribo. Nós vamos entrar pela porta da nossa tribo espiritual. Então, você vê nessa cidade uma representação do povo de Deus do Antigo Testamento. Porque o povo de Israel era o povo de Deus no Antigo Testamento. Por isso, amigos, não vai faltar espaço para ninguém. Um outro detalhe, verso 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quem é o Cordeiro na Bíblia? Jesus. Então não haverá fonte alternativa de energia. Nós não precisaremos de nenhuma fonte alternativa para alimentar a energia dessa cidade. A luz será a presença do próprio Cristo. A presença do Cordeiro de Deus trará para essa cidade o brilho de uma eterna manhã. Nunca mais trevas. Nessa cidade, o Cordeiro vai estar com os salvos e nós poderemos vê-lo face a face, assim como Ele é. Não mais existe pecado. A barreira que havia entre nós e Deus não mais existe. Agora nós veremos o Senhor assim como Ele é. Nós o conheceremos assim como também somos conhecidos. É o que promete o apóstolo Paulo. Hoje nós temos algumas fontes de energia, não?
energia hidrelétrica, energia eólica, atômica, solar, mas lá não precisa de nada disso, porque Cristo vai estar com o seu povo e a presença dele trará para nós o brilho de uma eterna manhã. Que maravilhoso pensar em morar nessa cidade. Agora vamos para o capítulo 22, os primeiros 2 versos. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para quê? Cura dos povos. Quanta informação em apenas 2 versos da Bíblia. Primeiro texto nos diz que há um rio chamado Rio da Água da Vida, e esse rio brota no trono de Deus. Quer dizer que o trono de Deus vai agora ser na Nova Jerusalém. E se a Nova Jerusalém virá para esta terra, não foi isso que João viu no versículo 9? Vi descer do céu a santa cidade. Se essa cidade vai descer do 3º céu e vai pousar nessa cidade, e se nela está o trono de Deus, quer dizer que o trono do universo vai se transferir para o nosso planeta. E por que o planeta Terra será, a partir desse momento, o trono do universo? Porque foi o único planeta que se desviou das leis de Deus. Foi o único planeta no universo onde nós temos aí o surgimento do pecado. Mas agora, resolvido o problema do pecado, aqui será o trono do universo por toda a eternidade. E aqui diz que o trono de Deus vai estar aí. E no trono vai nascer um rio, chamado Rio da Água da Vida. Zé Luiz? Nessa cidade, nós teremos atividades lá? Atividades? É. Claro que sim. Porque o ser humano não foi criado para o ostracismo. Nós fomos criados para estar envolvidos, não só com a natureza, que era o trabalho de Adão, envolvido com a natureza, mas teremos atividades com os salvos. Você imagina, as possibilidades são infinitas. Nós podemos ter atividades com salvos, podemos viajar para outros mundos, conhecer os mistérios do universo. Nós vamos poder, uma das atividades dessa cidade vai ser a busca pelo saber. Porque veja, quando Deus criou Adão, ele foi criado passivo de aprendizagem. Ele aprendeu e ele podia aprender e desenvolver-se cada vez mais. E nós vamos poder investigar do macrocosmo ao microcosmo, conhecer todos os mistérios da natureza e do universo. Vai ser uma vida sensacional. Herbert, aqui primeiro, Carolina. Pastor, na Bíblia dá a entender que existem outros planetas com vida, porque para cair em pecado tem que ter uma criatura, certo? Quando nós lemos o primeiro capítulo de Jó, lá é dito, que nesse primeiro capítulo, que houve um dia em que os filhos de Deus vieram a uma reunião no céu. E entre eles veio Satanás como representante do planeta Terra. Então, o capítulo 1 de Jó dá para nós a ideia de que existem outros mundos habitados por seres santos, aonde o pecado nunca alcançou. Eduardo? Complementando versículos 6 e 7, né? Ele explica em detalhes. Jó 1, 6 e 7, né? Jó 1, 6 e 7. Isso aí, Jó 1, 6 e 7. Pastor, o trono de Deus, do Cordeiro, não seria o caso de nós, aqui da Terra, na Nova Jerusalém, ter o privilégio de ter também o trono de Deus aqui na Terra, na Nova Jerusalém? Isso não quer dizer que vai ser um privilégio da Terra, na Nova Jerusalém, somente Claro. o trono, porque o trono de Deus está nos outros estágios de vida do universo, né? E agora vem um dos tronos de Deus para cá também. para esse. Vai ser um privilégio extraordinário. privilégio. Você percebe que o planeta Terra, ele é um foco de atenção no universo?
E o universo está olhando para o que acontece em nosso planeta? E ele vai se tornar a sede do universo daqui mais algum tempo? Então, a minha pergunta é justamente, será que vai ser a sede do universo? Ou vamos ter o privilégio de ter um dos tronos de Deus aqui em Nova Jerusalém? A outra pergunta minha é a questão da cura. Então, os povos que habitarão a Nova Jerusalém também sofrerão a questão da doença? Boa sua pergunta, e essa é a dúvida de muita gente quando lê esse texto. Se as folhas são para a cura, haverá doença? Mas parece que isso não combina com aquilo que a Bíblia apresenta. Bom, vamos então por partes. Aqui temos um rio da água da vida e temos uma árvore chamada árvore da vida. Você se lembra dessa árvore? Ela estava lá no Éden. Lá estava ela no Éden. Adão podia comer do seu fruto. E aí diz o Apocalipse que ela vai produzir 12 frutos anuais, ou seja, todo mês ela produz o fruto. E quando os salvos chegarem nos céus, nós vamos comer desse fruto, assim como Adão. E o que acontece com quem participa desse fruto? Ele perpetua a vida eterna. Agora, as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que isso significa? Será que alguém vai ficar doente no céu? Nós iremos para um breve intervalo e quando voltarmos, nós iremos encontrar resposta para essas perguntas. Eu encontrei as vestes da minha insegurança, marcado na lembrança que você me ajudou a superar. Olhei no infinito e escutei seu grito de palavras tão suaves, insistindo sempre em me motivar. O pão do céu rasgou o véu e nos deu o que ninguém mais poderia nos doar. Valeu a pena aquela cena de Cristo se entregando ali na cruz pra me salvar. Foi pessoalmente, mas Ele tinha em mente que após o sacrifício nada iria mais poder nos separar.